Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. A exigência de transparência na vida pública pode prevenir a ocorrência de comportamentos irregulares por agentes em quem os cidadãos depositam confiança. Das leis dos vários países aos códigos de conduta das organizações, existem diversas instâncias que regulam a necessidade de prestação de informação associada a cargos e responsabilidades públicas. Mas quando é que acaba a necessidade de transparência e começa o chamado voyeurismo? Será que os efeitos negativos da transparência fomentam uma desconfiança excessiva nas instituições e até abrem caminho a populismos? E a informação que é apurada nesta regulação da transparência deve ser automaticamente do domínio público? Para conversar sobre este tema, convidamos Susana Coroado, autora do livro Transparência na Vida Pública. Esta politóloga foi presidente da Transparência Internacional Portugal entre 2020 e 2022. Também connosco António Delicado, vice-presidente do GRECO, do Grupo de Estados contra a Corrupção, e também membro da administração do MENAC, o Mecanismo Nacional Anticorrupção. Com ambos vamos falar sobre este tema nos próximos 45 minutos. Bem-vindos, obrigado por terem vindo. Susana, é um tema na moda há algum tempo, a questão da transparência, e já aqui na introdução sublinhei algo onde poderemos ir parar, que tem a ver com uma certa até instrumentalização que pode ser feita desta matéria. É curioso que estamos aqui a falar no dia em que saiu mais o índice de percepção da corrupção, mas talvez seja melhor voltar aos termos. E, por exemplo, a Susana liga os termos de transparência e integridade, por exemplo, a responsabilização. Onde é que está a diferença entre estes termos todos? A transparência é um termo muito vago, não é? Vago ou aberto, digamos assim. Obrigada pelo convite. Transparência é nós podermos ver, é haver luz sobre a informação. Portanto, nós podemos saber o que se passa, o que existe em relação à conduta dos agentes públicos ou dos atores políticos, em relação às instituições e aos processos de decisão. Integridade já é outra questão que muitas vezes está relacionada, mas que não é exatamente o mesmo. Integridade é a conduta correta, a conduta que se espera de um determinado agente. São diferentes na medida em que se pode ter transparência e não ter integridade. Aliás, esse é um dos riscos que eu aponto no livro, é que nós podemos saber exatamente o que se passa e o que se passa não ser uma boa conduta, e muitas vezes parece que o facto de ser transparente que legitima algumas condutas pouco apropriadas, e podemos ter integridade sem ter transparência, ou seja, as condutas serem corretas, mas nós não sabermos porque não há transparência. Transparência na vida pública, aliás, o título é esse, mas a vida privada também está ligada à vida pública, de certa forma, quando estamos a falar de titulares de cargos públicos e políticos. Nessa perspectiva, como é que traçamos a fronteira entre estas duas realidades? Bom, em termos teóricos, a fronteira está, obviamente, que quem está num cargo político e num alto cargo público, inevitavelmente terá menos privacidade. E esse é um dos custos, e é preciso assumir isso. Há aqui uma troca. As pessoas, é-lhes confiado um poder, e, portanto, quando as pessoas têm muito poder, têm que compensar de alguma forma. Mas para efeitos de transparência, não estamos a ir cada vez mais à procura de dados da vida, pedir dados sobre a vida privada ou profissional dessas pessoas, em nome da transparência de cargos, ou seja, não tem aumentado o crivo, digamos assim? Eu penso, depende, acho que tem aumentado a exigência, não tenho a certeza que tem aumentado os pedidos de exigência, não tenho a certeza que estejam a ser respondidos.
aquilo que é privado, mas que pode ter uma influência no cargo público, deve ser conhecido. E a questão é essa. Seja conhecido de forma geral, seja conhecido de forma particular, no sentido de situações em particular. Se calhar não interessa saber qual é a composição da minha família, se isso não altera minimamente as minhas funções públicas. Mas quem é que vai determinar isso? Pergunta ao ouvinte. Bom, a lei determinou isso precisamente quando define, por exemplo, que questões ou que elementos da vida privada dos agentes públicos têm que ser mostrados. Portanto, agora, as leis podem ser mais apertadas ou mais... E também deve haver zonas cinzentas, digamos assim. E há zonas cinzentas que, se calhar, é depois aí que entram... depois análises mais concretas da entidade da transparência, no caso português da entidade da transparência, da Comissão para a Transparência e os Estatutos de Deputados, porque obviamente haverá zonas cinzentas, e lá está, se calhar não tem que estar tudo registado, mas pode haver necessidade de pontualmente fazer uma declaração de interesses, por exemplo. E a senhora acha que a legislação, portanto o legislador foi equilibrado em Portugal quando estabeleceu aquilo que estabeleceu? Eu acho que, em geral, sim. O problema é depois a implementação e várias zonas cinzentas e uma visão depois na aplicação que é muito estrita e que, na minha opinião, até fere o espírito do legislador sobre a transparência. Muito interessante. António Delicado, bem-vindo. Qual é a sua percepção sobre a nossa legislação, ainda na linha desta pergunta, sobre o aparelho de leis que temos em torno da transparência? É equilibrado na sua perspectiva? Está em linha com as melhores práticas? O que é que pode dizer-nos sobre isto? Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite para aqui estar, e é uma honra também estar aqui convosco e com a professora Susana Croado. A questão que coloca é obviamente uma questão que exige uma resposta extensa, e eu vou tentar ser sintética ao máximo. Como é natural, há sempre coisas por fazer. Agora, a verdade é que Portugal percorreu já um longo caminho nestas matérias, e eu, obviamente, enquanto responsável pelo MENAC, tenho a minha opinião, e expressá-la aqui não a título institucional, mas como, no fundo, analista destas matérias. Mas, no fundo, aquilo que creio que está claro, até em virtude de alguns relatórios internacionais que temos que tratam destas matérias, seja do GRECO, por exemplo, ou do grupo da OCDE, que trata da corrupção no comércio internacional, há espaço para melhorias neste âmbito. A verdade é que Portugal se vem dotando de alguns instrumentos legais e institucionais importantes, o último dos quais, por exemplo, a lei do lobby, que recentemente saiu e que, ao fim de muitos anos, vê a luz e que, portanto, dentro de 6 meses estará em vigor. É um passo importante, é um passo histórico, diria até, tendo em conta o tempo todo que tardou em ver a luz do dia. Mas, por exemplo, a criação de entidades de supervisão, entre aspas, como é o caso da Entidade para a Transparência, como é o caso do MENAC, são contributos que procuram precisamente corresponder a estas necessidades de maior escrutínio e de cautelas, no caso da Entidade para a Transparência, relativamente às declarações únicas que são apresentadas, nomeadamente pelos titulares de cargos políticos, e também por muitos outros titulares de cargos, nomeadamente na administração. Eu próprio este ano, por exemplo, pela primeira vez preenchi essa declaração. O MENAC, responsável por outra área completamente diferente. Qual é a diferença? Já agora podemos explicar aos ouvintes. É isso que estava a sublinhar. O MENAC, em relação à entidade da transparência, atua onde exatamente? O MENAC tem uma atuação essencialmente no âmbito da prevenção. E, basicamente, nós temos uma missão de criação e consolidação de uma cultura de integridade e transparência. Portanto, no fundo,
aquilo que procuramos, e é isso que vamos também lançar com um programa que em breve vamos divulgar. Corrupção, prevenir é melhor que tratar, e portanto, no fundo, vamos às políticas de prevenção, defender a implementação das mesmas, propor soluções para, nomeadamente junto às escolas, criar essa cultura de integridade e transparência, ou consolidá-la. Na verdade, já existe alguma cultura de integridade e transparência, mas vamos consolidá-la, vamos reforçar todo esse setor e também no plano universitário. E depois temos a cargo a implementação de um regime geral de prevenção da corrupção que essencialmente passa pela implementação por todas as maiores organizações do país, portanto organizações com mais de 50 trabalhadores, que têm que ter um conjunto de instrumentos que nós fiscalizamos, digamos. Ou seja, têm que ter planos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, têm que ter códigos de conduta que enderecem, digamos, os problemas próprios daquela área em que a empresa ou aquela direção-geral trabalham, têm que ter um canal de denúncias para que as pessoas possam, no fundo, denunciar aquilo que de mal possa ocorrer, têm que ter formação nas matérias e uma formação que seja dedicada àquilo que são os riscos próprios da atividade dessas empresas ou entidades públicas e, por cima de tudo isto, diria, um responsável pelo cumprimento normativo, que é a pessoa que em cada organização zela pela implementação disto. E tem que ter isso obrigatoriamente? Obrigatoriamente. E o MENAC, no fundo, está incumbido de fiscalizar se as entidades privadas e públicas cumprem ou não estas obrigações e se as cumprem bem. Se está a falar de um universo, por exemplo, de empresas acima de 50 trabalhadores, está a falar de fiscalizar o país inteiro de uma forma muito exaustiva. O MENAC tem meios para isso? É uma excelente questão a que coloca. São cerca de 12 mil entidades privadas e cerca de 2 mil públicas que estão em questão. Aquilo que estamos a fazer neste momento é lançar mão das melhores tecnologias para conseguir fazer esse escrutínio. E, portanto, estamos neste momento a trabalhar numa ferramenta de inteligência artificial que nos está a permitir ter resultados bastante próximos daquilo que é o que procuramos, digamos, que é, nomeadamente, a adequação destes instrumentos. Bem, desde logo, em primeiro lugar, a existência destes instrumentos e, portanto, a máquina consegue responder com facilidade, bom, já estão aqui na nossa base de dados ou não os instrumentos sobre a Direção-Geral de X. E depois consegue-nos também começar a indicar se estão bem feitos ou não. E, portanto, algo que queremos evitar é, obviamente, que este exercício seja um exercício meramente burocrático. Aliás, o livro precisamente foca este aspecto de isto não pode ser um exercício burocrático, tem que ter uma finalidade. E, portanto, ou a Direção-Geral X, que tem uma área Y mais sensível, está a identificar esses riscos e está a encontrar remédios para esses riscos, ou então, se aquele plano de prevenção de riscos é um mero copy-paste de um qualquer outro plano de prevenção de riscos, isso se calhar não serve para nada. E, portanto, no fundo, aquilo que queremos, na área do direito utiliza-se muito esta expressão sobre a law in books e law in action. A lei nos livros e a lei em ação, a lei implementada. E nós queremos muito que a lei seja efetivamente implementada e que consiga seguir a sua finalidade, que é a de procurar que as entidades todas pensem, todas estas entidades que são maiores, pensem, bom, quais são os riscos que eu tenho, como é que eu vou responder a isto? Portanto, o desafio é da implementação. A lei é um aparelho realmente consolidado e está preparado para aquilo que é necessário, é isso? Do ponto de vista da lei, sim. A questão é a implementação. Sim, no essencial, a grande questão é sempre a implementação. Aliás, nós vemos isso em muitos aparelhos legislativos. O ponto é a implementação. Nós temos, obviamente, noção de que há algum aspecto que pode ser melhorado aqui e ali, e certamente o proporemos sendo caso disso, mas o essencial é a implementação e é nesse aspecto que estamos a colocar os nossos esforços. Susana, deste ponto de vista, o que é que propõe ou o que é que se considera importante para melhorar na implementação da lei? Em concreto, que ações seriam decisivas na sua perspectiva?
Depende do que falamos, mas, por exemplo, melhorar claramente o acesso às declarações de interesse e patrimoniais que estão depositadas na entidade da transparência, porque o acesso, na prática, hoje em dia, o acesso é muito mais difícil do que era antigamente, quando elas estavam em papel e precisavam de ser consultadas presencialmente no Tribunal Constitucional. Também precisávamos que os registros de interesse dos deputados e dos membros do Governo passassem a estar também disponíveis nos respectivos sites das instituições, como a lei exige, mas que pelo menos o site da Assembleia da República remete depois para a entidade da transparência e não devia ser esse o caminho. Por exemplo, e depois mais em geral, tem que haver mais proatividade das instituições, sobretudo públicas e políticas, em dar informação. Nós temos uma lei de acesso aos documentos administrativos. Aliás, agora acho que já tem outro nome, mas ficou sempre conhecida como a LADA, que obriga que as entidades deem vários tipos de informações, vários tipos de informações. O problema obriga a que seja o cidadão a fazê-lo, portanto no fundo é uma transparência passiva, uma transparência a pedido. Aí seria muito mais fácil, se calhar até para as próprias instituições serem proativas, para não estarem sempre a responder a pedidos pontuais. Muitas vezes as entidades recusam. Por exemplo, quando eu estava na Transparência Internacional Portugal, nós tivemos que ir para tribunal algumas vezes para conseguir ter acesso à informação, o que é custoso. Apesar de haver alguns prazos e haver uma comissão que é cada... Que sim, mas o procedimento tem que se fazer o pedido à instituição. Se o pedido for recusado em 10 dias, temos que fazer a reclamação à CADA, que emite um parecer, e que não é obrigatório. Ou seja, as entidades não têm que cumprir, e, portanto, depois é preciso fazer todos esses procedimentos. Portanto, há esta questão e, em geral, e depois a tal questão da implementação, que é uma coisa que nós vamos ver também, o teste da implementação na lei de lobbying. Exatamente, que será de facto um teste relevante, mas ainda na questão do acesso, coloca-se a questão de, a Susana está a sublinhar, a questão dos sites, a informação estar pública e publicada. É mesmo matéria que tem que estar de acesso a todos os cidadãos, ou algo que deve estar apenas restrito às entidades que têm que lidar com esta matéria? A questão do acesso a todos ou não deste tipo de informações, Susana? Depende do que falamos. Por exemplo, na minha opinião, as declarações patrimoniais e, sobretudo, as declarações de interesses devem estar acessíveis a todos. Depois pode haver pormenores, por exemplo, moradas de imóveis. Se calhar podem estar acessíveis só a jornalistas que queiram fazer uma investigação mais aprofundada, podem não estar acessíveis facilmente ao público. Há, obviamente, se calhar, informações sobre trocas de e-mails, etc., que possivelmente só mesmo em questões mais sérias é que se deve. Mas o princípio devia ser a publicidade da informação? Exatamente, sim. Publicidade da informação, lá está. Ou, por exemplo, proativa, a disponibilização de documentos administrativos, ou, por exemplo, no caso de trocas de e-mails sobre um processo decisório, pode ser eventualmente a pedido. Obviamente que, por exemplo, coisas que estejam relacionadas com a informação sobre indivíduos em particular, excluindo aqueles que têm cargos públicos, porque lá está, a responsabilidade é outra, serão a pedido e não disponibilizados livremente. Portanto, depende das situações. António Delicado, é a favor de uma publicidade como princípio e mais afirmada neste domínio deste tipo de informação? A questão, enfim, num plano abstrato,
penso que deve ter uma resposta positiva no sentido que a transparência é um valor aqui fundamental para, no fundo, os cidadãos se poderem informar, a imprensa poder noticiar, poder haver discussão e abertura e clareza sobre os pressupostos de decisões políticas e, portanto, o escrutínio público é favorecido com a transparência. Os limites que devem ser traçados, aí é que, como costumamos dizer, é que o diabo está nos detalhes, muitas vezes. E, para mim, enfim, pessoalmente, como há pouco referi, questiono muitas vezes sobre determinados detalhes que vejo publicados na imprensa, sobre a pertinência de os mesmos serem objeto de notícias. Por exemplo, quanto é que determinado candidato ou titular de cargo político tem na sua conta bancária. É o tal voyeurismo? Possivelmente, porque parece-me que, pelo menos, é assim que são apresentadas muitas vezes essas notícias. Mas isso está a falar do jornalismo, não está a falar da investigação e do que requer a lei, é isso? Estou a falar no fundo, do acesso a determinadas informações, desde logo. Enfim, em tese geral, o que eu entendo como mais razoável é que as entidades de controlo tenham um acesso amplo à informação. E, portanto, parece-me essencial que uma entidade que tenha por função controlar a riqueza dos titulares de cargos políticos possa saber exatamente o que é que esses titulares têm à partida e o que é que têm à chegada no final do seu mandato. E isso está garantido neste momento? E isso parece-me garantido neste momento porque, efetivamente, parece-me que são, pelo menos daquilo que consigo apreciar e até do preenchimento e da experiência pessoal que tenho agora, parece-me que estará garantido no essencial. Onde é que está o exagero, no fundo? É isso que lhe perguntava. A questão do eventual exagero estará na publicidade dada a determinados elementos. Eu não sei se é relevante sabermos que determinado candidato ou titular tem uma conta bancária com X ou com Y, ou que tem o carro X ou Z, ou que tem uma casa com valor patrimonial Z ou T. São opções que cada um faz, que obviamente devem ser importantes para a entidade que faz o controle da riqueza, mas não sei até que ponto é que devem ser públicas. E esta discussão eu penso que é muito importante, porque isto depois tem também efeitos perversos, nomeadamente quando haja pessoas que, pura e simplesmente para não se exporem, depois também optam por não exercer determinadas funções. Susana, ia dizer algo sobre isto? Eu discordo aqui ligeiramente, porque acho que estamos a falar, devemos falar de duas coisas. Uma é se há interesse público ou não, ou interesse jornalístico ou não, em termos notícias só sobre, no princípio do mandato, por exemplo, quando os membros do governo tomam posse, sabermos a sua riqueza, quem é que é o ministro mais rico, mais pobre, etc. Por outro lado, eu também me pergunto, sou eu que defino o que é que o jornalista considera interesse público? Como é que se define? Acho que vale a pena a discussão, mas se calhar não me cabe a mim. Por isso é que estava... isso é uma questão de facto de jornalismo, sim, não é? Sim, é uma questão de jornalismo. Mas importa, por exemplo... Mas se o jornalista não tiver acesso aos dados... E a questão, já é diferente. E a questão entra aqui noutra. Não me interessa saber, pessoalmente, enquanto investigadora nestas matérias, não me interessa saber qual é o ministro mais rico à entrada. Mas, se calhar, interessa-me saber à saída se o património dele aumentou ou não, de forma injustificada, no fim do mandato. E, para isso, os jornalistas têm que ter acesso aos dados do princípio e aos dados do fim. Portanto, se nós dizemos eles não, só a entidade de controle é que deve ter, temos aqui um problema. É que não há entidade no mundo, não estamos a falar só da entidade de transparência, podíamos falar, por exemplo, da alta autoridade para a transparência na vida pública em França, que tem muitos mais meios do que aqui. Não há entidade nenhuma no mundo que consiga controlar todas as variações de património e, sobretudo, garantir que elas estão declaradas. Só se tivéssemos
um polícia ou um agente da entidade ao lado de cada político. Vivíamos num Estado totalitário em que se andava a ver se tudo correspondia. E é aqui que entra a necessidade de os jornalistas e muitas vezes da sociedade civil e até do cidadão comum poder ter acesso a isto. Eu dou um exemplo muito concreto que existiu mesmo. Quando foi o caso dos Panama Papers, sim, penso que foi dos Panama Papers, ou dos Paradise Papers, pois entretanto foram vários, saiu o nome de um líder, um responsável partidário que tinha empresas no estrangeiro. Eu não sei se a entidade da transparência faz este controlo sobre... eu sei que é obrigatório declarar, eu não sei se a entidade da transparência faz este controlo a nível internacional. O facto é, este nome surgiu, a pessoa... E, portanto, os jornalistas portugueses foram aceder à declaração dele para saber se ele tinha declarado ou não estas empresas no estrangeiro. E não tinha. Portanto, se os jornalistas não tivessem... E era obrigado a fazê-lo? Sim. Pronto, ele disse que não e corrigiu, tudo certo. Mas se os jornalistas não tivessem acesso a estas declarações, nós não sabíamos que havia este problema. O mesmo acontece, por exemplo, imagine-se Uma diferença. A investigação jornalística, nesse caso, partiu de acesso a uma informação que foi vazada, entre aspas, digamos assim. Certo, mas existia, porque existia. E foi legítima, não foram os jornalistas que cometeram uma ilegalidade, e os jornalistas devem proteger as suas fontes. Isso. Mas pode acontecer. Ou, por exemplo, temos um cidadão que repara que o seu autarca exibe sinais de riqueza e que até tem ali uma desconfiança de alguma coisa. Que conduz um carro de alta cilindrada que não é condizente com os rendimentos. Pode ir ver se aquilo estava, se aquele carro, por exemplo, estava ou não declarado. Ou até perguntar à entidade. Portanto, há estas coisas. Não se trata de agora andarmos todos aqui, até porque as pessoas têm mais o que fazer na vida. Os cidadãos têm mais o que fazer. Ou existe um aparelho de investigação para ver isso. Sim, mas lá está. A menos que nós tenhamos um polícia, um agente da Polícia Judiciária a seguir todos os agentes públicos, isto não é possível. Portanto, muitas vezes estas coisas acontecem de forma casuística. Lá está, como a notícia dos Paradise Papers. Portanto, nós temos poder ter este acesso, porque lá está, porque senão o custo é de facto termos esse tal estado de polícia. António Delicado, força. Se me permite, enfim, aqui um comentário também para acrescentar algo àquilo que há pouco dizia. E agora também aproveitando para falar de um aspecto que há pouco, quando referi a utilização das novas tecnologias pelo MENAC, faltou acrescentar um ponto que é muito importante, que é a questão da mão humana. Como é evidente, ela tem que entrar logo a seguir e ver, então, se a máquina me está a dizer isto, vamos lá ver se isto corresponde à realidade. E aquilo que me parece que pode acontecer, e eu não digo que não esteja a acontecer, não sou responsável pela entidade para a transparência, longe disso, mas pode efetivamente esse controlo ser feito num plano substantivo, precisamente, de avaliação desses acréscimos de riqueza, com base em utilização de tecnologias que permita também ver aquilo que é plausível ou implausível e, portanto, fazer um controle substantivo dessas declarações e daquilo que é dito e também, eventualmente, eu não sei exatamente como é que isso se processa nesse âmbito, teriam que convidar aqui os colegas da entidade para a transparência, mas verificação do que é que pode haver além disto, sejam empresas no estrangeiro, seja outra coisa qualquer. Mas para si não faz sentido, por exemplo, este exemplo que a Susana estava a dar de alguém que, a partir do momento em que assume um cargo público e político, começa a exibir um conjunto de objetos, de automóveis de alta cilindrada,
aí já não se coloca aquela questão, o António estava a dizer que não sei qual é o interesse de vermos também o que é que a pessoa tem ao nível, publicitar no fundo isso. Sim. Parece-lhe que há aqui de facto uma fronteira muito fina entre o voyeurismo e o acesso à informação. Pode haver uma fronteira, há uma fronteira fina, claramente. Creio que tudo aquilo que resulta do natural património, rendimentos e trabalho de cada um de nós, aquilo que cada um de nós faz com o seu dinheiro, cada um faz como bem entende. E as notícias sobre a utilização de determinado automóvel por determinado líder político, ex-líder político, não interessa agora, se efetivamente esse automóvel que tinha era resultado do seu trabalho e da sua vida profissional, etc., etc., pois muito bem, essa é a explicação. E qual é o interesse de noticiar que essa pessoa utilizava então esse automóvel? Esse político vai ser obrigado a explicar-se, no fundo. É levantada... Mas naturalmente, e se vier... Imagino que eu agora tinha um automóvel de alta cilindrada, não me importava. E alguém me confrontava com isso. Bem, o senhor agora é um responsável de uma entidade, ainda para mais do MENAC, está a exibir aí um grande carro. Explica de onde veio esse... Não é? E eu acho que seria natural que algum jornalista me perguntasse, mas isto resulta do seu trabalho, porque você não ganha mal, mas não ganha para isto. Sim. Isto não faz muito sentido. E eu acho que seria um escrutínio, obviamente, normal, perfeitamente razoável, que alguém me viesse perguntar como é que você tem uma casa na Quinta do Lago e este Gipalhaço e uma quinta no Douro e outras coisas. Bom, enfim, olha, isto são heranças, são não sei o quê, é o que for. Agora, depois fazer disso notícia, depois de estar tudo bem explicado e devidamente esclarecido, não vejo razão para tal. E, portanto, eu acho que aí já é o voyeurismo, claramente. Sim. O voyeurismo pode-se confundir com uma palavra muito delicada neste processo, que é a palavra percepção. Vou citar aqui o livro da Susana sobre uma questão que ela coloca, que tem a ver com a necessidade dos tais mecanismos robustos de responsabilização dos envolvidos. Embora o público tenha acesso às informações, isso não resolve a percepção de nepotismo ou favorecimento, no caso em que a transparência, enfim, pode haver a publicitação de relações familiares, mas depois não se aborda, diz a Susana, o problema de fundo, que são os favorecimentos pessoais e as nomeações em circuito fechado, dando a entender que essas práticas são protegidas ou até incentivadas. Há um pouco a percepção de que, eles protegem-se, digamos assim. Eu gostava de perceber se esta percepção é de facto apenas e só uma percepção ou é consubstanciada em algo mais, porque há sempre uma grande diferença entre o fumo e o fogo nesta matéria, ou não há, Susana? Bom, não sei, não lhe consigo responder a isso. A percepção coincide com o número de processos abertos de investigação de corrupção, por exemplo? Mas o número de... Ou seja, há uma correlação? Não sabemos, mas também a questão é, o número de processos abertos dá-nos uma visão real da corrupção? Se calhar não. Eu acho, nós temos aqui, é provavelmente a pergunta que todos os investigadores académicos e da sociedade civil e também autoridades públicas que se debatem sobre esta matéria é: como medir a corrupção? E é impossível, e acho que é uma grande desonestidade alguém dizer que tem o índice certo. Há o índice, ainda hoje saiu um índice. Mas era precisamente o que eu ia dizer. Ninguém pode dizer que há instrumentos absolutamente perfeitos para medir. Até porque o próprio conceito de corrupção está sempre a ser debatido. Nós aqui, por exemplo, em Portugal nós usamos, em termos legais, nós usamos o termo corrupção para aquilo que normalmente se chama suborno. E, portanto, por exemplo, noutros países a corrupção é a totalidade daqueles crimes. Nós aqui chamamos corrupção e criminalidade ou crimes conexos. Portanto, até aqui nós temos que precisar bem os termos. Não há instrumentos perfeitos que consigam abranger tudo. O que nós temos e devemos ter é assumir que eles não são perfeitos, assumir que não cobrem tudo e usar diferentes instrumentos em combinação ou dependendo das áreas de estudo.
Os índices de percepção, especialmente o índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional, é um índice que mede, não é um índice de opinião pública. Para isso temos, por exemplo, o Eurobarómetro ou outros barómetros nacionais e internacionais. É um índice compósito que que vai buscar outros índices e que, portanto, que mede muitas questões relacionadas com o risco, como se o Estado de Direito está a funcionar, se é mais fácil ou mais difícil fazer negócios, como estamos de robustez da democracia. E, portanto, e também faz alguns questionários, por exemplo, a empresários, a especialistas, e, portanto, tem uma fórmula que combina isto tudo. Há, por exemplo, agora outro índice, que é o índice de transparência, que mede precisamente também a transparência legal e a transparência na prática, porque diz, nós não conseguimos medir a corrupção, mas conseguimos medir os riscos de corrupção. E, portanto, lá está, medindo esses elementos de transparência e integridade. Os dados acerca de investigações e de condenações, etc., são extremamente importantes, mas se calhar dizem-nos mais sobre a qualidade e o sucesso do combate à corrupção do que propriamente à corrupção. Porquê? Se nós tivermos um aumento das investigações, um aumento dos casos que chegam a tribunal ou até das condenações, isto pode significar que o sistema judicial está a funcionar, que o combate está a funcionar bem, mais do que aumentou a corrupção. Porque a corrupção, de facto, é um crime que é muito difícil de investigar e, portanto, é isso. Quando nós temos um aumento dos dados, provavelmente significa que as autoridades estão a trabalhar bem. Quando vamos vendo nesse índice a degradação, e agora os dados de hoje mostram a queda no Fundo de Portugal, pode não ser um aumento do fenómeno em si, é apenas e só reflexo de maior, digamos, proatividade, maior ação no combate a este fenómeno? Não, eu digo quando os dados estatísticos da Justiça, por exemplo, no número de casos. Esse claramente eu acho que pode ser um desses casos, que depois depende, sobretudo, nós tivemos durante muitos anos uma incapacidade das instituições judiciais, por vários motivos, em investigar estes fenómenos. E, portanto, nós agora conseguimos investigar mais. E, portanto, a comparação pode ser esta. Ao longo dos anos, dado o que nós passamos, em que são as entidades que estão a trabalhar melhor. Se mantiver isto em velocidade de cruzeiro e daqui a uns anos diminuírem, se calhar podemos ter aqui um sinal de que a corrupção está a diminuir. Mas precisamos de passar muitos anos para conseguir ver isso. Sem querer fazer da Susana de novo Presidente da Transparência. Pois, já não sou. Ainda assim, quando, por exemplo, este índice mostra uma queda e podemos ler, digamos, na argumentação da transparência, de que há fragilidades persistentes nos mecanismos de integridade pública, limitações na capacidade de prevenir riscos de corrupção no exercício de funções públicas, como razões para esta queda, estamos a falar neste índice que a Susana acabou de explicar, estamos a falar de um dos resultados mais baixos da Europa Ocidental, agravando uma tendência de queda. Podemos usar isto para exigir o quê? Exigir o reforço do mecanismo nacional? Exigir o quê exatamente? O que é que fazemos com este resultado? Eu diria sim, eu sou muito a favor das políticas de prevenção, porque a corrupção é muito difícil de detectar e, como temos visto nos últimos anos, muito difícil de investigar e sobretudo, muito difícil de punir. E, portanto, quando nós temos políticas anticorrupção, que é o que temos tido nos últimos anos, muito mais focadas na repressão, só estamos a tocar um ponto. E também me parece que essas não estão a funcionar muito bem. E, portanto, nós temos que apostar sobretudo na prevenção, evitar que as coisas aconteçam. Portanto, diminuir as oportunidades
de corrupção, e diminuir os incentivos para que as pessoas se envolvam em casos de corrupção. Envolver num caso de corrupção, ou tráfico de influência, ou de peculato, toda esta criminalidade conexa, tem a ver com a oportunidade, ou seja, se eu estou, por exemplo, num cargo de poder, se, por exemplo, os processos de decisão são opacos, se não há ninguém na sala para testemunhar, e, portanto, nós temos, há estas oportunidades. Um exemplo muito concreto. Antigamente, quando se entregava o IRS em papel, era muito fácil o funcionário, enfim, pôr um papel mais abaixo, retirar, se calhar, não estou a dizer que acontecia, mas que era mais fácil. Neste momento, com a informatização, quer dizer, corromper um funcionário das finanças, o cidadão normal fazer isso, e é praticamente impossível. Porque diminuíram as oportunidades graças às tecnologias. E, portanto, há esta questão da oportunidade e depois há a questão dos incentivos. A pessoa ou as pessoas envolvidas vão fazer o cálculo, que é, quanto é que eu ganho com isto? Quais são as probabilidades de eu ser apanhado? Quais são as probabilidades de, sendo eu apanhado, de ser condenado? E quais são as probabilidades de eu ser condenado de ficar a perder com isto? Porque, afinal, se eu ganhar muito e for 1 ano ou 2 para a prisão, mas se calhar compensa. Essas contas favorecem o ladrão, digamos assim, é isso que quer dizer. Exato. E, portanto, aquilo que nós temos é, se o sistema judicial de facto funcionar, os incentivos são menores, porque as perdas para quem se envolve são muito altas. Porque realmente é fácil ser condenado, é fácil para a prisão. Agora, se não são, a pessoa pensa, bem, de facto há aqui um risco, mas como a probabilidade de eu ser condenado é tão baixa, eu vou arriscar. António Delicado, como é que interpretam, por exemplo, uma queda desta percepção? Que eu estava aqui a sublinhar, porque falámos agora do índice, pronto, mas e até de alguns argumentos que estava aqui a sublinhar. Bem, obrigado, e ligando também ao que acaba de ser dito pela professora Susana Croado, fez-me lembrar o Beccaria, precisamente fala deste efeito, no fundo explicando que muito mais do que um aumento das penas é a probabilidade da pessoa ser apanhada que a inibirá da prática de crimes. E é precisamente por isso que o MENAC tem esta ideia de trabalhar neste programa de medicina preventiva. No fundo, medicina que previna que a corrupção exista. Portanto, o lema será mesmo prevenir é melhor que tratar. Um programa de medicina preventiva nesta área, criando, no fundo, tal cultura de integridade e transparência que permita que o filtro social seja cada vez mais forte, seja cada vez mais exigente e que as próprias pessoas, elas próprias, não tomem essa opção e, por sua vez, também influenciem os outros nesse sentido. E isso é algo que nós já fizemos, por exemplo, há uma comparação muito gira que tem aparecido, o nosso presidente MENAC tem usado, que é a questão com a separação dos lixos. No fundo foi nas escolas que se começou a ensinar porque é que era importante separar os lixos e para que é que servia separar os lixos, e a mesma coisa pode acontecer aqui também, e no fundo as crianças trazerem para dentro de casa também esse debate e essa percepção. Mas ainda à sua questão diretamente e ao tema do índice, é óbvio que é prematuro para mim poder comentá-lo, porque tenho que o ver em detalhe e com cuidado, acabou de sair e estávamos aqui a entrar quando estávamos a ver a notícia sobre o assunto. Sei que aparentemente segue a tendência europeia, da União Europeia, segue a tendência internacional de queda. Eu penso que é importante, pelo que percebo deste índice, que não tomou em linha de conta, pelo menos no caso nacional, aquilo que são alguns avanços importantes que nós temos feito, não só no plano do combate e da investigação, condenações, etc., mas também no plano da prevenção, nomeadamente este trabalho de reforço da cultura de integridade e transparência, seja nas escolas, nas universidades, onde for. A questão, por exemplo, da utilização dos nossos meios de fiscalização e até de punição
quando não é cumprido o regime geral de prevenção da corrupção ou não é cumprido o regime geral de proteção dos denunciantes. Portanto, isto é uma novidade deste ano que o MENAC trouxe, que foi a abertura de processos contraordenacionais, portanto, contra as entidades que não cumprem o quadro legal de prevenção da corrupção. A professora Susana Coroado salientou aqui a digitalização. Esta aposta é absolutamente crucial e neste momento há um investimento ainda maior do que já havia nessa matéria e eu penso que os resultados disso só poderão ser positivos neste quadro de prevenção da corrupção também. Portanto, mais o lobby, como já há pouco falámos, etc. E, portanto, eu penso que não é aqui levado em linha de conta neste índice, não será certamente aquilo que foi feito, pelo menos na segunda metade do ano 2025, porque para se chegar a este índice, nesta data, certamente os dados agregados não serão muito completos e, portanto, seria um detalhe a ver. De qualquer forma, há um aspecto também que vale a pena realçar e que penso que é resultado do Eurobarómetro, que é uma constatação de que Portugal é daqueles países que tem uma maior distância entre a percepção da existência de corrupção e a vivência dessa corrupção, a existência de casos concretos. Quando as pessoas são perguntadas, mas conhece algum caso concreto, aconteceu consigo, com alguém próximo, etc., há uma distância enorme e somos dos países que têm uma maior distância entre a percepção e a existência de testemunhos de que sim, que conhece, ou que viu, ou que aconteceu consigo. Enfim, é uma questão de ver em detalhe o Eurobarómetro, mas é algo que também nos deve levar a pensar que esta mensagem pode ter que ser lida num plano nacional para além da leitura internacional que possa ter e, portanto, no fundo, há aqui uma série de cautelas que eu teria na leitura sobre isto. Susana, já tudo ainda sobre esta matéria, por exemplo, a aprovação da lei do lobbying e outras matérias que António Delicado estava agora a sublinhar em relação ao ano 2025, podem fazer depois a diferença quando recalcularmos este daqui a um ano? Este índice acha que isso terá um impacto de mitigar a degradação que tem vindo a ser sublinhada? Possivelmente sim, eu acho que também a nova vida do MENAC que está mais ativo, mas sim, são impactos a médio e longo prazo. Portanto, é possível que para o ano, já, ou até daqui a 2 anos, talvez, sim. Até porque como é um índice compósito, estas questões se calhar são avaliadas num pequeno ponto, mas noutros sítios não terão sido. Mas, de facto, aqui a transparência é importante, até gostava de comentar esta questão dos dados do Eurobarómetro. As questões que são colocadas do Eurobarómetro são mesmo questões colocadas sobre aquilo que na literatura se chama a pequena corrupção. Ou seja, se de facto os cidadãos são confrontados com, se pagam pequenos subornos ou pedem pequenos favores ou se conheceram alguém que fizeram. E depois esta tal visão que, por exemplo, no Eurobarómetro, 90%, normalmente acima dos 90% dos entrevistados dizem que a corrupção é um problema grave em Portugal. E a minha interpretação, se depois cruzarmos com outros dados relacionados com confiança nas instituições, etc., é que, de facto, nós não temos um caso grave de pequena corrupção, podemos ter um caso grave de grande corrupção, ou seja, uma corrupção das elites, os grandes negócios do Estado, etc., com os quais as pessoas não são confrontadas no dia-a-dia, mas que têm a sensação que existe. E é por isso que aqui a questão da transparência é importante. Se esta sensação que as pessoas têm de que existe uma corrupção ao mais alto nível pode ter a ver com o facto de, por exemplo, as investigações, os casos que nós vemos, que de facto os casos mediáticos são de grande corrupção, a incapacidade depois de haver punições, mas também a opacidade dos processos de decisão. Portanto, se calhar, como há uma sensação de que há uma grande opacidade, as pessoas desconfiam, as pessoas não têm confiança
nos procedimentos. E, portanto, nesse sentido, a lei do lobbying, que é sobretudo um instrumento de transparência, pode ajudar a dar mais informação sobre esses processos, pode até incentivar as pessoas a participar de forma mais proativa, a exigir a sua participação em determinados processos e a reforçar a confiança nas instituições. E eu queria falar exatamente sobre esta questão do público, digamos, e da percepção e da prevenção, nesta linha que estava aqui a sublinhar. Porque nós também sabemos que, por vários estudos e várias publicações que foram feitos, que, por exemplo, os inquiridos portugueses revelam uma certa ou desvalorização ou não valorizam tanto pequenos gestos de pequena corrupção. Às vezes não são corrupção, às vezes são compadrios, são a chamada cunha, digamos assim. Desculpam facilmente, considerando que isso são coisas apenas leves, são questões leves, comparado exatamente com os crimes de colorinho branco e alta finança e alta criminalidade. Parece-lhe que o cidadão, o tal que vai procurar saber se a pessoa enriqueceu com um carro de alta cilindrada ou não desculpa facilmente pequenos entorces, digamos assim, e está de facto só focado nos grandes casos de corrupção. E isso tolda a questão da percepção em Portugal. É possível, aliás, também nestes inquéritos, é uma coisa curiosa do Eurobarómetro, é que Portugal, os inquéritos portugueses têm uma intolerância à corrupção ao nível da Suécia. São muito intolerantes à corrupção, mas depois, se nós formos esmiuçar esses dados, perguntarmos exatamente aquilo que eu dizia, há várias formas de corrupção, há vários entendimentos e, portanto, quando nós vamos testar a tolerância a pequenos casos concretos e a diferentes tipos de corrupção, vemos que as respostas já são menos mais homogéneas. Exatamente, não é? Já são mais diversificadas em dois sentidos. Por um lado, como é que as pessoas encaram determinado ato como corrupção ou não, ou como grave ou não. E, portanto, nesse sentido, a cunha talvez seja uma coisa que as pessoas toleram mais do que, por exemplo, a grande corrupção. Ou, por exemplo, também se calhar toleram mais facilmente uma corrupção que depois tenha efeitos positivos para a comunidade. Exatamente. Isso está bastante estudado. E têm muito menos tolerância, por exemplo, para favoritismos e contratação ou nomeação, exatamente, contratação de familiares, etc., porque essa funciona em circuito fechado. Só as pessoas envolvidas é que são beneficiadas. Mas onde é que a cultura de prevenção da corrupção vai fazer diferença? Há aí um problema também de literacia dos nossos cidadãos sobre o que é ou não é a corrupção, por exemplo? Eu não sei se é de literacia, porque lá está, porque as definições são várias, mas acho que é importante, de facto, por um lado, se calhar perceber exatamente quais são as práticas que chocam mais as pessoas, e depois o perfil, como é que as pessoas depois encaram qual é a postura que têm quando, assumindo que há aqui uma ilegalidade ou uma conduta não apropriada, como é que se a desculpam, se são mais rigorosos, e isto de facto depois pode ter um impacto na forma como as políticas públicas são desenhadas, mas depois depende do objetivo da política pública. Pode ser uma questão mais, se calhar mais didática, no sentido de dizer, bom, também esta questão da externalidade positiva não é bom, porque mais era bom que as pessoas fizessem sem corrupção e, portanto, mudar também a forma como as pessoas encaram determinadas práticas, ou o objetivo pode ser, bom, então vamos nos focar de facto, já que existe tolerância para algumas práticas, vamos dar isto por perdido e vamos nos concentrar a sério nas práticas que as pessoas... Porque se calhar o nível de sucesso pode ser maior. Porque essa percepção tem um impacto político também relevante. Exatamente, portanto, depende do objetivo da política pública. Sim. António, gostava de ouvir sobre isto. Enfim, há aqui muitos aspectos que foram suscitados e realmente isto é como as cerejas, portanto vamos acrescentando elementos. Mas um ponto que me parece muito importante realçar é o dos custos da corrupção.
há algumas análises, alguns estudos, tudo isso. E, portanto, a verdade é que se nós podemos ter determinados agentes que podem ser vistos como estando a atuar de um modo que, no fundo, beneficia o bem comum e, portanto, isso ser mais tolerado, ao mesmo tempo também poderá haver uma atuação desses mesmos agentes precisamente num plano mais egoístico e que, obviamente, traz custos elevados para toda a sociedade, porque, efetivamente, a índole é essa. E, portanto, se houver no fundo, uma maior mentalização para a importância e para esta cultura de integridade e transparência que permita evitar ao máximo, nós nunca acabaremos com a corrupção. Isto é um facto. É impossível. O crime sempre existiu, sempre vai existir, e a corrupção também, mas temos que abaixar a níveis mais toleráveis do que aqueles que aparentemente... A questão é o que é um nível tolerável também. Claro que sim, mas é baixar ao máximo possível, e aquilo que quero exprimir é que, efetivamente, os custos que a corrupção implica para o setor privado, para o setor público, para todos os setores, podem ser muitíssimo elevados. E isso é muito evidenciado em países mais carenciados do que o nosso, mas também é muito evidenciado no nosso país. E, portanto, nós conseguimos ver, em algumas decisões, os custos que isso trouxe para o país. E eu penso que a pedagogia feita também a partir dos custos é uma pedagogia muito fácil de explicar, porque, efetivamente, por exemplo, se nós temos investidores estrangeiros que estão indecisos sobre trazer um investimento para Portugal ou para outro país e acabam por se basear naquilo que são os valores da corrupção que ou a percepção dessa corrupção que cada país tem, isto tem um impacto na criação de emprego e, por sua vez, no emprego que, por exemplo, os jovens, nós gostávamos todos, certamente, que pudessem ter um futuro em Portugal, se assim o entendessem, poderão ter acesso ou não. E nós debatemos estes temas nas escolas e todos os jovens, crianças, percebem muito bem este tipo de raciocínio e a importância de o fazer e de trazer mais transparência e integridade para a vida pública e para todos os setores. E, se me permite, também para ir ao encontro daquilo que há pouco se falava, da questão da literacia, há um aspecto, enfim, um exemplo que é muito central e que é muito sensível na sociedade atual, tem sido até objeto de algumas declarações públicas e penso que vai ganhar tração forte, terá que ganhar tração forte nos próximos anos, que é a questão das pensões e dos valores das pensões, etc. Há o problema da justiça intergeracional que existe aqui. Todo esse tema é um tema que tem que ser objeto de um escrutínio elevado, que exige alguma literacia por parte do cidadão, por parte dos jornalistas, etc. E aquilo que a transparência traz para este debate são os dados sólidos sobre dizer, bom, nós temos este problema, neste momento as pensões são estas, daí a 20 anos serão aquelas, se nada se fizer, daí a 30 são outras. O que é que nós podemos fazer para mudar isto? E aquilo que a OCDE, por exemplo, diz a propósito do lobby é precisamente o lobby sempre existiu, sempre existirá, é bom é que seja transparente. E, portanto, eu agora, pegando nos exemplos de uma área que investigo há algum tempo, ultimamente não, mas que é a questão da logística, da boa produção de leis, das leis bem feitas, o lobby, ou a legislação do lobby, é mais um dos instrumentos que vai ajudar precisamente a que se perceba porque é que determinada legislação vai neste sentido ou naquele. Porque a ideia é, nomeadamente, a termos uma pegada legislativa. E Sim. O que é isto? É um percurso, é, no fundo, fazermos a fita do tempo daquele ato legislativo, porque é que este ato legislativo que decidiu
que as pensões agora serão calculadas de forma X ou Y, chegou a esta conclusão. Só que, como Susana Croado escreve na sua página 47, pode haver o registro público de uma reunião e só por si não garante a integridade do processo. Depois explica um pouquinho sobre isso. Ou seja, pode haver de facto a lei do lobby, pode haver esse registro, mas também é contornável, é isso? Essa é a ideia? Bom, pode ser contornável, consoante as pessoas envolvidas queiram que seja contornável, mas aí eu acho que é um bom exemplo da tal diferenciação entre transparência e integridade. A lei do lobbying é, sobretudo, uma lei de transparência, de nós sabermos o que é que se está a passar, o que depois não garante a integridade, no sentido em que eu tenho o registro da reunião. Eu tenho o registro da reunião, mas nós não sabemos, quer dizer, nem acho que tenhamos que saber, não tem que haver câmaras Sim, a filmar. a filmar, mas quer dizer, a reunião aconteceu e nada nos garante que não houve uma tentativa de suborno ou uma tentativa de troca de favores ali dentro. O que nós sabemos é que aquela reunião aconteceu. Como, por exemplo, neste momento, enquanto a lei ainda não existe, quer dizer, existe, mas não está em vigor e até ao mês passado não existia, não havia transparência. O que não queria dizer que as reuniões de lobby que existiam não eram íntegras. E, portanto, lá está. E às vezes o problema é confundir-se isto. Eu acho que um dos riscos da lei do lobbying, embora eu esteja muito contente com a existência da lei, e acho que a lei em geral é boa, acho que não cometeu os erros, por exemplo, de outros países, portanto, a lei em geral é boa, é sólida, mas temo que... por exemplo, se diga que a partir do momento em que a lei, em que uma reunião foi registada, que se legitime tudo. E, aliás, acho que corremos esse risco. Já houve casos judiciais, por exemplo, de tráfico de influência, em que a argumentação da defesa foi: isto não é tráfico de influência, é lobbying. E, portanto, eu temo que possa haver isso, que possa haver essa legitimação de algumas práticas, de algumas condutas inadequadas ou até ilegais, pelo simples facto de a reunião ter sido registada e estar enquadrada na lei do lobbying. É por isso que também a própria lei do lobbying depois quer ter um código de conduta, porque também tem aqui um elemento de Só integridade. tenho mais uma pergunta para a Susana. Se o populismo é uma espécie de risco aceitável para o aumento da transparência, no sentido de temos cada vez mais instrumentos de transparência, se aumentarmos digamos, essa procura de uma maior transparência ainda, se a utilização ou não da informação e dessa exigência depois pode ser contraproducente para a própria democracia, pelo excesso que possa existir. Bem, eu às vezes sinto que o país vive em função do déficit e em função do populismo. O que é que aumenta ou diminui o populismo? A transparência pode, não acontece em todos os casos, mas a transparência pode aumentar a confiança dos cidadãos. A falta de confiança dos cidadãos tem vários efeitos. Um deles, de facto, é uma atração maior por partidos ou movimentos populistas. Mas também tem outras e, portanto, nós também nos devemos focar noutras. A falta de confiança dos cidadãos nos atores políticos ou nas instituições faz com que, por exemplo, seja muito mais difícil implementar políticas públicas. Não foi o caso de Portugal, mas noutros países nós tivemos a resistências à vacinação por falta de confiança nos agentes políticos. É mais difícil os cidadãos aderirem. Portanto, nós temos que pensar nesta lógica em que é mais difícil governar, em geral, se os cidadãos não confiarem em quem tem o poder e nas instituições. E esse deve ser o foco. Termos mais transparência pode levar a mais populismos, talvez, mas se calhar menos transparência leva a uma degradação da democracia que antecede a questão dos populismos. Não foram os populismos que degradaram a democracia, se calhar a democracia foi-se degradando e isso levou ao aumento dos populismos. E claro, entretanto é uma coisa que se retroalimenta. O António tem alguma opinião sobre este tópico? Pois, é uma grande questão. Aquilo que... Eu não sou um agente político e, portanto, obviamente, sou responsável por uma entidade pública,
ou um dos responsáveis de uma entidade pública, mas aquilo que me parece é que o princípio da transparência, coadjuvado pela integridade, pela responsabilização, no fundo, que é a grande tese que penso que este livro nos traz, é uma conjugação feliz e, efetivamente, como dizia a professora Susana Croado, a questão é também saber o que é que começou antes. Se a degradação de alguns problemas e a evidência desses mesmos problemas, se o populismo, e portanto acho que uma coisa vai casada com a outra, e penso que a resposta que nós temos para dar no que nos toca é assumir a responsabilidade de levar a cabo a nossa missão de procurar prevenir a corrupção e com isso ajudar a que o ambiente, neste caso nacional e também internacional, porque também trabalhamos com contrapartes internacionais, seja o mais favorável possível à justiça, à paz, à democracia, e é esse o nosso objetivo. Muito obrigado pela vossa presença, António Delicado e Susana Croado. Falámos sobre a transparência na vida pública, um livro de Susana Croado, agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença, neste programa Da Capa à Contracapa, programa que está disponível na versão podcast, nas plataformas digitais habituais e também nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O genérico original deste programa é do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, João Campelo, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para debater outro tema.